Abril de 1990. A bordo do ônibus espacial Discovery, a humanidade estava levando para a órbita da Terra o seu olho mais ambicioso, o telescópio espacial Hubble. O que era para ser um triunfo absoluto e imediato para a exploração do cosmos, acabou se transformando em um dos maiores dramas tecnológicos da história moderna. Hoje, vamos embarcar numa jornada cinematográfica da máquina que literalmente mudou para sempre o nosso lugar no universo. Chegamos a uma situação em que degradaram a ciência ou cancelaram a ciência? Pois é, essa pergunta bem afiada, feita por um repórter numa coletiva de imprensa da NASA em 1990, captura exatamente o choque devastador e o desespero total da comunidade científica na época. Os riscos eram, sem exagero, astronômicos, e o projeto multimilionário parecia estar à beira de um fracasso completo. Capítulo 1. O lançamento histórico. Lá em abril de 1990, existia um otimismo tecnológico que era super contagiante. O lançamento do Hubble não era só mandar mais um satélite lá para cima, era o ápice de décadas de sonhos. Imaginem só, uma máquina gigantesca, um satélite de 11 mil quilos, todo revestido de metal, basicamente do tamanho de um ônibus escolar. Essa estrutura crua da engenharia carregava as ambições mais elevadas e poéticas da humanidade, a vontade de ver as bordas da própria criação. É literalmente a engenharia pesada tentando alcançar a beleza sublime das estrelas. Capítulo 2. O olhar embaçado. Mas aí, nas semanas logo depois do lançamento, toda aquela empolgação virou puro pavor. Esse período ficou conhecido como o Vale da Morte da missão. E o grande culpado, um negócio chamado aberração esférica. Trazendo para termos mais simples, o espelho principal do Hubble foi polido no formato errado. A luz não convergia para um ponto focal nítido, ela acabava se espalhando em pontos diferentes. Ou seja, o gigante bilionário estava na prática cego. Ele só conseguia devolver imagens turvas, cercadas por halos que pareciam fantasmas. E o que é mais agonizante nessa história toda é a escala do erro. O espelho não estava quebrado nem nada do tipo. O defeito foi causado por uma falha minúscula no instrumento de medição aqui na Terra. O espelho ficou plano demais nas bordas por uma margem de, pasmem, 1,3 milímetros. Gente, é uma fração da espessura de um fio de cabelo humano. E isso quase jogou no lixo um dos projetos mais ambiciosos da ciência. A matemática por trás dessa falha era bem cruel. A expectativa era de que o espelho concentrasse pelo menos 70% da energia da luz das estrelas num foco perfeito. A realidade dura, só 15% dessa energia era focada. E a grande ironia de tudo isso é que o espelho não foi mal polido. Na verdade, ele foi polido de forma meticulosa, com uma precisão absurda, só que para o formato perfeitamente errado. Capítulo 3. Resgate nas estrelas. Diante do ridículo público e com o Congresso ameaçando cancelar tudo, a NASA orquestrou um verdadeiro thriller de resgate em órbita. Em dezembro de 1993, o ônibus espacial Endeavour decolou para uma missão sem precedentes. Os astronautas tiveram que atuar como verdadeiros cirurgiões espaciais, fazendo várias caminhadas super arriscadas no compartimento de carga para instalar um novo hardware corretivo. O futuro da astronomia estava, literalmente, nas mãos deles, vestindo luvas pressurizadas. A solução de engenharia foi de uma criatividade fora de série. Para corrigir o problema, não tinha como trocar o espelho gigante de 2,4 metros lá no espaço. Em vez disso, eles criaram o COSTAR, que era um conjunto de pequenos espelhos calculados milimetricamente, e uma nova maravilha tecnológica chamada câmera WFPC-2. Basicamente, a NASA construiu um par de óculos de grau extremamente sofisticado para o telescópio. Esses instrumentos ajustavam perfeitamente os reflexos internos para anular completamente o defeito da aberração esférica. Capítulo 4. O universo revelado. E não é que o concerto milagroso a 600 quilômetros acima da Terra foi um sucesso absoluto? O Vale da Morte ficou no passado, e o que veio depois foi uma verdadeira explosão de beleza e descoberta. O telescópio começou a mandar imagens de cair o queixo, berçários majestosos de poeira e gás iluminados por estrelas recém-nascidas. O universo finalmente apareceu nítido, super vibrante diante da gente, redefinindo instantaneamente a nossa estética do cosmos. Pensem na nebulosa de Órion em detalhes ultra definidos. É muito fascinante contrastar aquela frieza técnica e granulada daquele cilindro metálico sendo lançado no espaço com essas paisagens sublimes que ele acabou revelando. Cada imagem nova que chegava era um lembrete claríssimo do porquê todo aquele esforço, o custo astronômico e os riscos valeram tanto a pena.
E essas imagens incríveis da chamada primeira luz, logo após a missão de Serviço 1, não foram apenas descobertas científicas. Elas foram a prova inegável, totalmente visual, de que o resgate tinha sido um sucesso fenomenal. Elas calaram os críticos de vez e redimiram a NASA, mostrando que aquele desastre inicial tinha se transformado em um dos maiores triunfos tecnológicos do século XX. Mas vamos ao ponto crucial. O que o Hubble realmente nos ensinou? Ele não ficou lá só tirando fotos bonitas. Ele rasgou os livros de física e forçou os cientistas a reescreverem tudo. Ele ajudou a provar de uma forma bem chocante que a expansão do universo não está perdendo velocidade, ela está acelerando. Isso levou à descoberta da energia escura, que inclusive rendeu um prêmio Nobel de Física e nos fez entender que 68% do nosso universo é composto por essa força invisível e misteriosa. Agora, talvez o exemplo mais profundo do poder dessa máquina seja o famoso Hubble Deep Field, o campo profundo do Hubble. Os astrônomos apontaram o telescópio para um pedacinho de céu que parecia totalmente vazio e deixaram ele lá por dias. O que voltou foi uma imagem lotada com milhares de galáxias antigas. O telescópio funcionou como uma verdadeira máquina do tempo, capturando a luz de galáxias que se formaram apenas 500 milhões de anos depois do Big Bang. Foi uma lição brutal e ao mesmo tempo maravilhosa sobre a nossa escala no universo. Capítulo 5. O legado do Hubble. Esse arco de redenção do Hubble é simplesmente incomparável. A vida útil dele foi estendida por décadas graças a essas missões de serviço contínuas. Mas o impacto foi muito além da academia e dos prêmios de ciência. Ele virou, de verdade, o telescópio do povo. Lá nos anos 90, os dados dele foram disponibilizados abertamente, democratizando a astronomia. Qualquer pessoa com uma conexão de internet passou a poder explorar livremente essas maravilhas imensuráveis do cosmos direto de casa. A saga do Hubble é a maior prova da capacidade humana de errar feio, de insistir, de consertar o que parece impossível e, no fim das contas, transcender. Ele não mostrou apenas a mecânica do espaço-tempo. Ele fez a gente sentir a imensidão do universo. Diante de tudo que essa máquina incrível desvendou nas últimas décadas, a grande questão que fica martelando na mente de qualquer pessoa curiosa é: o que mais continua lá fora, apenas esperando em silêncio no escuro para ser descoberto?